dia a todos vocês, dando início a mais uma de nossas lives de quarta-feira aqui pelo Instagram, né? Hoje o nosso tema, né? Nós vamos abordar ali as transações, né? Ou operações não onerosas, né? Previstas por hora, né? No PLP 68, né? Situações, né? Que podem trazer algum tipo de dificuldade, né? E a gente vai debater um pouquinho desse tema, né? Deixa eu só convidar aqui o meu grande parceiro e mestre, professor Rafael. Tão importante tema, né? Na verdade, tudo aquilo que diz respeito à reforma tributária é muitíssimo importante, né? Mas tem alguns temas que saltam aos nossos olhos, né? Já vou aqui dando meu bom dia. Temos um tema bem interessante para discutir com vocês aí. Grande mestre, bom dia aí, mestre. Bom dia, bom dia. Hoje não é o novo Rafael aqui, não, só com a barba feita e o cabelo raspado já estava até grande já. O pessoal não se assustar, demorei para cortar, ficou grande, né? Tanta correria, né, Bruno? Fala. E a gente até esquece, né, de colocar na agenda lá para ir. É que eu faço aqui num barbeiro, sou raiz, né? Então vou aqui nos velhos aqui que tem aqui uns barbeiros raiz aqui fazer. E aí falou, preciso colocar na agenda. Aí fui na hora do almoço ontem fazer. Mas bom dia, pessoal. Vamos aqui começar né, começar aqui mais uma live, né? Nossa live semanal aí das quartas-feiras, né? Tratando aí de um assunto que é hiper polêmico, né? Que é aí a questão das operações não onerosas, né? A gente estava discutindo no WhatsApp antes de começar aqui, né, Bruno? Esse é um tema realmente que traz. Eu pincelei, óbvio, né? É muito mais amplo do que a gente vai tratar. A ideia aqui é pincelar alguns pontos, né? Sobre operações não onerosas. Inclusive, esse é um dos temas, né? Eu até estava alinhando ontem com o Salvador, né? O nosso próximo professor, né? Que vai ministrar aula ao vivo semana que vem, né? No CEART, né? Nosso Centro de Estudos Avançados aí da Reforma Tributária. Ele vai, obviamente, já começar a abordar já o PLP 68, né? Então, ontem foi você, né, Bruno? Né? Fez aquele panorama geral, aquela estrutura, né, de como que está a reforma aí na emenda constitucional 132. Já na terça que vem, às 19 horas, a gente vai ter o Salvador, né, Cândido. Ele é um cara sensacional, ele é pesquisador do NEF, mestre e doutor, né, em Direito Tributário, né, professor do IBDT também, né, do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Vamos ver se a gente faz a ponte, traz o Chueire para dar aula, né, também aqui para a gente, né, no CEART, né, ele acredito que acho que foi orientando, né, do Chueire, não sei, mas ele vai abordar ali incidência, não incidência, a partir do aspecto temporal, né, do fato gerador aí do IBS da CBS. Certamente ele vai aprofundar essa temática aqui que a gente vai tratar hoje, né, operação não onerosa. Então, mais ou menos uma antecipação do que está por vir lá para a nossa aula ao vivo semana que vem, que é aberta ao público, né, no ao vivo, aí depois, né, a gente tira do ar. Então, uma maneira aí de você não conhece a gente, se conhecer aí, né, a partir das aulas ao vivo de terça, a partir das lives aqui, é uma oportunidade, né? Deixa eu ver, né? Deixa eu conhecer esse Bruno, esse Vilches aí, vamos ver se para você aí, mas tá travando um pouco a sua imagem, viu? Aqui para mim tá travando um pouquinho a sua imagem, aqui não... Tá travando? Desfocada, tá um pouco Deixa eu desfocada ver a sua tela aqui. peraí. Não sei se necessariamente é a minha internet, né? Às vezes o problema tá aqui. Para mim tá ok a internet aqui. Então, realmente pode ser para mim aqui. Então a gente vai ter aula ao vivo semana que vem, né? Bom dia, Angela Conte. E aí vai ser essa temática, uma das temáticas, né, que o Salvador vai abordar na aula da semana que vem, é essa questão das operações não onerosas. Então a gente já vai meio que aquecer aí os motores aí para a aula ao vivo da semana que vem aí com o Salvador, né? Quem se interessa, pessoal, tem o link aí na bio, né? Quem está assistindo do YouTube, aí na descrição do vídeo, né? Tem o link aí para nossa página, né? www.academiareformatributária.com.br, e lá tem tudo explicando, né? Como que é o CEART, o Centro de Estudos Avançados, né? Se isso é do interesse, né? Dá
dá uma olhada lá. E se tiver alguma dúvida, não ouse, não se acanhe em nos procurar aí no direct do Instagram, a gente está aí à disposição para tirar todas as dúvidas, né? Então é isso, né, Brunão? Dá uma contextualizada qual é sobre o tema de hoje. Você pode aí já colocar, meio que contextualizar, né? O interessante, né, Bruno, só para te passar a bola, quando a gente olha a questão da materialidade do IBS e da CBS no texto constitucional, não fala nada, né, da questão se é oneroso, não oneroso, né? Fala lá que é operações com bens materiais e materiais e serviços. Como que veio no PLP? Como que veio isso no PLP? Pelo menos a gente, no momento que a gente está fazendo essa live aqui, né, o PLP está no Senado, inclusive ontem começou as audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça, né? Acredito que até o final do ano aí o PLP 68 vire lei complementar, né? Exatamente. Bom, vamos lá, né? Vamos começar a trabalhar esse tema. Primeiro ponto, né? O PLP 68, ele, em linha com o que prevê o texto constitucional, ele previu o termo operação, né? Até mesmo para fugir daquela ideia de legitimidade, validade, existência ali do eventual negócio jurídico, né? Então, o termo utilizado pela Constituição e seguido pelo PLP foi operação, né? Inclusive, ele qualifica, né, o fornecimento, né, em quais situações a gente tem por considerado uma operação, né? E como o mestre colocou, embora o texto constitucional nada diga a respeito da necessidade de haver onerosidade, né, para que nós tenhamos ali uma materialidade submetida à incidência do IBS, o PLP ele criou duas figuras distintas, né? Então, inclusive, né, adotou uma técnica que foi, de certa feita, criticada por alguns doutrinadores, porque é algo novo, né? Então, tudo aquilo que é novo normalmente traz algum tipo de crítica, que foi classificar que tipo de operação onerosa se equipara a um fornecimento e apresentar alguma lista exemplificativa de hipóteses que se consideram operações onerosas ou, por conseguinte, né, fornecimentos submetidos à incidência do IBS e da CBS, e trouxe ali algumas situações que normalmente causavam algum tipo de problema, como é o caso da locação, né? Que a gente tem aquele clássico, né? Aquela definição clássica, né? O conceito constitucional de serviço, hipótese em que, por que vocês já estão habituados, né? A locação... Licenciamento, cessão de direito de uso, né? Tudo aquilo que causava algum tipo de dúvida, né, foram relacionados de forma exemplificativa, né, no PLP, né, com um objetivo seguinte: olha, né, não são só essas operações onerosas que submetem à incidência do IBS e da CBS, mas essas são algumas que estão dentro do campo de incidência. Isso no que diz respeito às operações onerosas. Só abrir um parênteses, Bruno. Essa é uma técnica, né, muito presente nas leis de TBI, né? Nas leis, só para dar um exemplo, tipo, nas leis de TBI, normalmente, né, você tem lá o primeiro artigo em que o legislador, né, o legislador municipal, ele praticamente copia o que está na Constituição, né? E aí ele abre um artigo e fala: olha, vou dar alguns exemplos, às vezes não fala, não deixa isso assim, e dá alguns exemplos de situações ali, né? Não precisava, mas ele lista para deixar claro, né, para o intérprete: ó, minha posição é que isso se enquadra na hipótese de incidência do ITBI. É mais ou menos essa linha, né, que o legislador aí quis se utilizar. O fato gerador de IBS é esse. Vou dar alguns exemplos para deixar claro. É aquele dispositivo legal para fins didáticos, né? Eu gosto de falar, para fins de esclarecimento, para deixar claro, olha, é isso aqui, né? Exatamente isso. E aí, e assim, como tudo aquilo que é novo, né, por não ser habitual esse tipo de técnica, né, já vi bastante gente criticando, falar, não faz muito sentido, né, a criação de listas exemplificativas, né, para mim, no meu entendimento, né, eu acho de bom tom esse tipo de medida, porque já afasta, né, algumas discussões, né, que acabaram durante muito tempo, né, sendo um centro de discussão, né, da incidência, principalmente no que diz respeito a esse conflito ISS-ICMS, né. No que diz respeito às operações não onerosas, né, que é o objeto aqui dessa nossa live de hoje, aí sim a gente tem alguns probleminhas, né? Por quê? Né? Então vamos só contextualizar em que sentido, em que contexto que isso ocorre, né? Por exemplo, né, uma das situações lá apresentadas como submetidas à incidência do IBS e da CBS no contexto dos fornecimentos não onerosos. O primeiro ponto é que
vou dar um exemplo dos brindes e bonificações. Né? Eu imagino o seguinte... Está dando muito pano para manga essas... Sabe? Então, ou melhor, vou dar um exemplo aqui dos tais dos fringe benefits, né? Então, que é também um modelo aqui, que foi também calcado, né, amparado na experiência internacional, que são aqueles benefícios aos funcionários. Então, vamos imaginar uma situação em que, inclusive, o pessoal que foi me beber da fonte, né, de quem de fato elaborou o texto, né, do PLP, ou quem, de certa medida, influenciou a elaboração desse texto, e lá o exemplo que foi dado foi o seguinte: olha, vamos imaginar um determinado funcionário, né, que ele foi contratado e a empresa deu para ele ali um salário de R$50 mil por mês. Só que ele teve que, por conta própria, né, adquirir ali um telefone celular, né, um notebook para o desempenho de suas atividades. Né? E quando ele adquiriu esses bens, né, de comunicação, ali um equipamento, houve a incidência de IBS e da CBS. E como na nova sistemática, né, quem de fato figura como sendo não contribuinte, né, porque isso também é outra discussão para um outro momento, mas quem acaba assumindo o ônus desse fornecimento é o consumidor, não faria sentido, por questões de neutralidade, não submeter a incidência do IBS àquelas situações em que, nos mesmos moldes, a empresa contrata um determinado funcionário e entrega a ele esses equipamentos para o desempenho de suas atividades profissionais. Então, por questões de neutralidade, até mesmo de justiça tributária, né, nessas situações em que a empresa entrega esses equipamentos, né, para que o funcionário utilize, né, no desempenho de suas atividades profissionais, né, isso seria classificado, né, embora isso não esteja expresso no PLP 68 como esses fringe benefits, né, esses benefícios que decorrem da relação de trabalho, seriam também, por questões de neutralidade, submetidos à incidência do IBS e da CBS. Outro exemplo, né, são aquelas situações em que, eventualmente, vamos imaginar uma situação em que a empresa adquiriu ali um veículo, né, que compõe a sua frota. Né, e quando ela adquiriu esse veículo, ela tomou crédito. Esse veículo integrou ali o seu ativo, né, o ativo da empresa, e ela se creditou, né, em razão da aquisição desse veículo. Só que, posteriormente, ela fornece de maneira não onerosa esse veículo para que esse empregado utilize, né, seja nas suas relações pessoais, né, vai viajar ali com a família, né, ou até mesmo para uso, né, no seu dia a dia funcional, né, e por questões até mesmo como a gente vinha conversando há pouco, né, essa incidência em situações como essas, né, que se classificam como fornecimento não oneroso, né, já que não há uma contraprestação, né, nem mesmo em dinheiro ou com uma contraprestação que decorra, né, desse fornecimento, ele serve, né, essencialmente para que seja anulado o crédito, né, que originou, né, quando da aquisição desse veículo nessa situação em específica, né? Mas tem outras hipóteses também lá previstas, né, como essa aqui que eu já vou, inclusive, eu dei o exemplo de algumas dessas situações, né, mas tem outras, né, como, por exemplo, os fornecimentos de brindes e bonificações, né, que foram classificadas também como hipóteses, né, de fornecimentos não onerosos, né, submetidos à incidência. Aquelas hipóteses, né, em que os sócios, acionistas, também a eles sejam destinados ali bens e serviços, né, para o seu uso e consumo pessoal. E também, né, como toda boa lista, né, o PLP deixa ali uma hipótese em que outras situações que a própria lei complementar vier a definir. Né? Então, é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje. Né? E eu já queria passar a bola para o mestre Vilches, né, para ele falar um pouquinho sobre as eventuais doações, né, com contraprestação ao doador. Né? Fala um pouquinho pra gente. Isso foi um texto aprimorado, né, porque saiu do PAT RTC. Quem não sabe, o PAT RTC foi aquele programa de assessoramento técnico, né, para a implementação da reforma tributária do consumo, né, em que houve a gestação desses PLPs. Né? A gente está falando especificamente aqui do PLP 68, que está no Senado. Né? Lá veio, né, do texto que saiu do PAT RTC e foi para o Congresso Nacional, né, veio lá, doações onerosas. Né? E isso deu bastante discussão quando esse projeto estava na Câmara, e a Câmara aprimorou, e com razão, né? Foi um aprimoramento necessário, né? E aí o texto que está hoje, né? E eu acho que é um texto que vai permanecer, que são as doações com contraprestação ao doador. Né? Então,
Então, aí já levanta um Situações ponto. distintas, né? Inclusive são situações distintas. Exato, Não se para mim foi confundem. na verdade, já logo de início, acho que na coletiva técnica, né, aquela coletiva de quase 9 horas, né, que foi feita ali, inclusive eu nunca tinha visto antes, né, uma coletiva técnica tão longa, né, realmente foi necessário ali. O Berarapia, eu acho que já ali ele já viu que seria Um necessário aprimoramento. um aprimoramento ali, né? E aí nas audiências públicas lá na Câmara, realmente aí foi levantado aí o problema e foi corrigido, e com razão, acho que merecia realmente. Né? E aí levanta um ponto que a gente até vai falar logo em seguida, né? A questão aí de algumas sobreposições, né? No caso aí com o ITCMD, a doação não está no campo de incidência, né, do ITCMD, né, o IBS-CBS pode tributar a doação, né, a gente está falando aqui, né, de uma situação que está lá, né, no campo de incidência do ITCMD, né, que incide sobre transmissões causa-mortes e doação. Né? Então, o IBS, né, ICBS, Tributo sobre o Consumo, pode invadir a competência aí dos estados e tributar doações, né? Então, essa é uma discussão, né, que permeia, inclusive, não somente essa hipótese, mas essa previsão aí do PLP, né, das operações não onerosas. Porque quando a gente fala de consumo, a gente naturalmente está falando de operações onerosas. Né? Você paga ali para consumir, né? Pelo menos, né, em regra geral, você paga para consumir. Você vai numa padaria, compra um pão, que nem eu fui agora, antes de começar essa live, passei aqui na padaria do lado do estúdio aqui, né, tomei um cafezinho, um pão na chapa e paguei. Né, eu consumi, né, e aí a padaria ali praticou uma operação onerosa. Então, normalmente as operações, apesar de a Constituição não ter falado nada, né, o legislador complementar delimitou isso, né, regra geral, né, as operações aí são onerosas. Né? Mas ele colocou lá, ó, algumas operações não onerosas a gente vai tributar. Né? A gente vai tributar desde que haja previsão nessa lei complementar. Então, obviamente, ele falou, olha, para a gente tributar uma operação não onerosa tem que estar previsto aqui nessa lei complementar. Então, ele restringiu um pouco. Né? Porque provavelmente essas operações não onerosas, né, em que eu não cobro nada ou cobro um valor bem inferior ao de mercado, provavelmente na sua essência, ela não é muito não onerosa, né? Ela tem ali no fundo uma contrapartida. Né? Você até não cobra nada, mas há aí uma contrapartida sem ser em dinheiro, né, implícita naquela operação. Ela não é tão onerosa assim, não é uma mera liberalidade. Né? Então, nesse caso aqui das doações, né, não é uma doação que eu chego lá para uma instituição e dou 5 mil reais. Sei lá, eu peguei lá uma instituição lá do Rio Grande do Sul, na época lá daquela catástrofe, e doei 5 mil reais. O IBS não vai pegar essa doação, porque foi uma mera liberalidade, né? Sem nenhuma contrapartida. A entidade não vai me fazer nada. Né? Então, esse tipo de doação, pessoal, que é a doação mesmo, né? É uma liberalidade, essa não vai ser tributada pelo IBS e pela CBS. Né? A doação que vai ser tributada pela CBS é aquela doação que fala, não é bem uma doação, né? É algo meio que está escondendo ali quase uma compra e venda, porque você pensa, uma doação com contraprestação ao doador, né? É que nem você chegar. Eu acho que o Lória, numa entrevista, né, numa coletiva, ele deu um exemplo super, super hilário. Né? Imagine que você tem lá o cara que engraxa seu sapato. Você vai lá e doa para ele, né, 20 mil reais. Mas você vai engraxar meu sapato de graça o resto da minha vida. Tá? Eu te dou 20 mil, mas você vai engraxar meu sapato. Ele, óbvio, deu um exemplo esdrúxulo, né? A gente até pode pensar em alguns exemplos mais reais, em que você pode ter ali uma certa dúvida, né, em relação a se efetivamente é uma doação. Mas você doou 20 mil mesmo? Né? Não. Na verdade, você até pode ter falado que é uma doação, mas você exigiu do donatário uma contraprestação. Pô, o cara vai te prestar um serviço para o resto da vida dele. Né? Então, obviamente, essa é uma doação que está, obviamente, simulando, né? Está escondendo ali uma prestação de serviço.
né? Uma operação onerosa, né? De serviço. Não é bem uma doação, né? Não é bem uma doação. A gente pode pensar outros exemplos, né? Olha, tô doando 10 mil reais para uma associação de direito tributário, só que ela é obrigada a colocar o nome, né, da minha marca, né, em todo o congresso que ela for fazer. Será que isso é uma doação? Você está exigindo uma contraprestação dela, né, de colocar o seu nome. Né? É aquele patrocínio que é, na verdade, um patrocínio, você pode chamar de patrocínio, uma doação que você está exigindo da empresa que está recebendo o recurso, que ela veicule, né, sua marca, né, no site do congresso que ela for fazer, ou ali, né, no local, no dia do evento. Então, isso é uma doação, que você pode estar dizendo, para mim isso não é uma doação, mas se você chamar de doação, né, e há essa contraprestação aí ao doador, né? Um outro exemplo que pode ter, imagine, você doa, você é uma empresa, é, ou uma escola, imagine uma escola doando 50 mil reais para um museu, né? Doando 50 mil reais para o museu, mas ela chega para o museu, olha, uma vez por ano eu quero vir trazer meus alunos aqui de graça, né, para visitar esse museu. Você pode pensar, pô, mas essa é uma contraprestação que, pô, é totalmente desproporcional ao valor, mas é uma contraprestação, né? Então, aí nesse caso, esses 50 mil reais vai ser tributado ou não vai? Vão ter situações que você vai poder ter dúvida. É, a contraprestação, às vezes, ela não se equivale exatamente ao valor que você efetivamente doou. Então, vão ter situações que realmente vão gerar dúvida, vai gerar discussão, contencioso, vai provavelmente algum pedido de consulta, né, aí para o comitê gestor. Enfim, esse é um ponto que vem gerando bastante discussão, né? Mas aquele termo que foi colocado, né, inicialmente, doações onerosas, gerou muito problema, né? Só para vocês entenderem, né? Doações onerosas, né, pessoal? O que é? Doação com encargo. Então, por exemplo, eu sou uma empresa, que tem um terreno e eu vou doar esse terreno para o município, desde que ele construa uma escola. Né? Eu impus o encargo. Olha, eu estou te doando, né? Estou te doando, é uma mera liberalidade, você não vai precisar pagar para mim, mas você vai ter que construir uma escola aí. Então você está impondo um encargo, mas não é um encargo que beneficia o doador diretamente. Beneficia toda a coletividade, construir uma escola. Né? Do jeito que estava escrito antes, doações onerosas, né? Abria a possibilidade de essa doação com encargo ser tributado. Né? E aí o Bernard Api, já na coletiva, falou, não, é aquela doação que gera um benefício para o doador, mas não é isso que está escrito aí, está falando que é doação onerosa. Né? Aí por isso que foi aperfeiçoado esse texto e colocou doações, né, desde que haja uma contraprestação para o doador. Né? Então, esse é um ponto. Né? E isso abre, né, Bruno, né, essa discussão da questão das doações, operações não onerosas, meio que é uma sobreposição com o ITCMD, mas não é esse somente o único caso, né, que a gente vê de sobreposição. Né? Tem com o ITBI, com o IOF, você poderia falar um pouquinho mais, porque você acha que esse é um assunto que está gerando bastante polêmica. Inclusive o Alberto, né, na aula magna do SEART, foi um dos temas que ele tratou, né, dessa questão de sobreposição tributária de IBS, CBS com outros tributos. Né? Acho que seria interessante dar uma comentada um pouquinho, mas não é exatamente o tema da nossa live, mas eu acho que ela se interrelaciona. Né? Sim, sim. Embora não diga necessariamente respeito a essas operações não onerosas, mas, por exemplo, né, dentre as situações, né, que o legislador ele relaciona como sendo operações onerosas submetidas à incidência do IBS e da CBS, por exemplo, a gente tem lá instituição onerosa de direitos reais, né, que de certa feita também ela acaba, né, não havendo, né, uma previsão, uma delimitação daquilo que seria submetido à incidência do IBS e da CBS, que acabam se confundindo necessariamente com, por exemplo, com o ITBI. Né? Então, além dessa situação prevista pelo
pelo Vilches, né? Então, de doações com contraprestação, né? Que causam algum tipo de dificuldade. Essa é uma outra, né? Que já causa ali uma delimitação não muito objetiva, né? Daquilo que... e aí tem várias discussões a respeito, né? Mas veja só, né? No contexto do ITBI, aquilo se dá no âmbito de uma transmissão, né? Aqui a gente está criando uma situação distinta, né? Uma materialidade distinta. Então, isso não, de fato, configuraria, né? Um impedimento, mas de toda forma, né, está lá de forma expressa, né, como sendo a instituição de direitos reais submetidos à incidência do ITBI. Aí, né, enfim, a gente poderia discutir se de fato isso estaria no campo do ITBI, né, já que o ITBI incide necessariamente nessas situações nas hipóteses de transmissão, né, quando eu crio, né, eu faço nascer um direito real, né, um direito real. Nesse caso, a gente poderia nem estar diante do campo de incidência do ITBI. Mas um ponto que eu acho interessante, né, é que essas operações não onerosas, né, que como o mestre colocou, né, de fato, elas não são tão bem não onerosas assim, né, mas na prática elas causam sim, né, algum tipo de distorção. Vamos dar um exemplo, sei lá, uma empresa, né, que ela acaba fornecendo ali mercadorias, né, a título de bonificações. Né? Será que de fato elas são bonificações mesmo? Né? Ou elas estão tentando esconder, né, negócios jurídicos efetivos, né, operações onerosas? Então, boa parte dessa previsão aqui de incidência do IBS da CBS sobre essas operações não onerosas também tem o intuito de evitar fraude, né, de evitar que as empresas acabem, né, abusando ali, praticando ali uma espécie de abuso de forma, né, de tentando esconder, né, por trás de uma operação onerosa, né, a classificação como uma operação não onerosa. Isso no contexto do ISS, né, já me remeto àquela para quem já atua na área, né, aquela situação, né, vou fiscalizar um determinado evento, né, e o prestador do serviço, ele diz, né, que 50% dos ingressos ali foram meras cortesias, né, que foram fornecidas aos participantes do evento, né, enfim, né, e aí a gente entra numa discussão maior, né, que as legislações muitas vezes prevêem, né, incluem no campo de incidência essas cortesias, mas de fato seriam situações em que o imposto devido seria nenhum por conta da inexistência de base de cálculo, enfim. Mas eu enxergo essa previsão aqui da incidência do IBS da CBS sobre as operações não onerosas também, né, além da hipótese de possibilitar a anulação do crédito, né, que foi originado na operação, como foi aquele exemplo que eu apresentei da hipótese em que na aquisição de um veículo pela empresa ela se creditou e agora quando ela fornece de forma não onerosa ao empregado, ela anula aquele crédito, né, em razão desse fornecimento não oneroso. Mas há também situações, né, em que o legislador ele quer, né, ele entende que de fato não são operações tão não onerosas assim, possuem uma expressão econômica, né, que a subjace e ele, portanto, entende, né, que é necessário submeter a incidência do IBS da CBS essas situações. E aí, né, já queria ouvir do mestre professor Rafael Vilches, né, para ele falar um pouquinho, né, para a gente sobre as hipóteses, né, uma das talvez aí a mais polêmica hipótese, né, de fornecimento não oneroso, que são os brindes e bonificações, exatamente isso que eu tangenciei agora. Então, se por exemplo, né, mestre, você eu recebo ali vou no médico, né? E ele no final do atendimento ali, ele me dá uma amostra grátis. Fala aqui, ó, tá aqui uma amostra grátis para você, né? Desse medicamento, né? Que eu estou prescrevendo aqui, né? Recebi ali o contato lá do representante comercial, me deixou aqui algumas medicações, né? Para eu entregar a título de amostra grátis, né? Então quer dizer que esse médico, quando ele termina o atendimento, ele vai ter que emitir uma nota fiscal ali de um fornecimento não oneroso, de amostra grátis ali. CBS, é isso mesmo? Esse é a questão, né? Até estava discutindo com uns colegas do Estado, que eles estão mais acostumados, né? Eu fui, obviamente, quando eu comecei a estudar esses assuntos, né, a questão da amostra grátis, ela é diferente, né, dos brindes e bonificações, né? E aí a gente, obviamente, tem que entender o contexto, né? Operações não onerosas, desde que haja previsão nesta lei complementar, né? E a amostra grátis, quando a gente fala amostra grátis, por exemplo, de remédio, né,
que é muito bem regulamentado pela Anvisa, tem lá todo um regramento em relação à embalagem, tem que estar lá sem valor comercial, amostra grátis, não pode comercializar, né? Tem lá um regramento específico, né? Não é brinde nem bonificação, é amostra grátis, é um outro tipo. Né? Então, certamente aí as amostras grátis não estão aí previstas expressamente no PLP, né, como sujeitas à tributação do IBS e CBS. Então, eu entendo, né, que do jeito que está o PLP, né, só brindes e bonificações, amostra grátis. Então, nesse caso, o médico fica tranquilo, né, ele vai receber lá, né, do representante da indústria farmacêutica, lá um monte de amostra grátis para fornecer para os seus pacientes, né? A amostra grátis ela tem um outro objetivo, né? Intuito informativo, às vezes até no âmbito de pesquisa, então tem uma outra finalidade ali do que brindes e bonificações, né? Então eu entendo, a minha leitura é que a amostra grátis não entra aí dentro desse escopo dos brindes e bonificações. Agora falando expressamente de brinde e bonificação, né? A gente pode falar de brinde, imagina, né? Quando o brinde imagine o seu contador, né? Você pode ter uma empresa ou até mesmo lá o seu contador que faz seu imposto de renda, né? E aí ele te dá uma agenda, é bastante comum no mercado, né? Virou o ano, ele vai te dar ali, dependendo do cliente, ele dá até mais do que uma agenda, né? Então é um brinde que ele te dá, né, para fidelizar, você é um cliente bom aqui, já está há bastante tempo, vou te dar uma agenda, às vezes dá lá um vinho, te dá uma cesta de Natal, então dependendo do cliente vai melhorando esse brinde, né? E é algo não oneroso, né? Ele não te cobra para te fornecer aí a agenda, né, para te fornecer o vinho, né? E aí, como que vai acontecer isso, né? Como que vai acontecer isso? Quando o contador te fornecer essa agenda, que nem o Bruno, ele vai lá emitir a nota fiscal, falou, olha, estou emitindo aqui, né, a nota fiscal porque estou te fornecendo de forma não onerosa uma agenda e vou, obviamente, sofrer a tributação do IBS e da CBS, né? Hoje, basicamente, como que acontece, né, no âmbito do ICMS? Óbvio que aí fui pesquisar, né? Normalmente, quando você pega uma empresa que adquire ali um lote de produtos, que ela não vai comercializar, escritório de contabilidade não comercializa agenda, né? Ele presta serviço. Então, ele adquire agenda, ele vai lá e se acredita, né? Mas essas agendas não é para o uso dos seus funcionários. Então não seria um material de uso e consumo. Não, ele vai fornecer para os seus clientes, a título de brinde, né? Então, nesse caso, hoje, como que é que funciona? A empresa, quando ela adquire isso, ela se acredita, né? E, ao mesmo tempo, ela emite uma nota fiscal de saída, né, sobre o valor total. Então, é como se para ela, né, não tivesse gerado nenhum impacto tributário. Porque ela, obviamente, pegou aquela nota fiscal, se creditou, né? Óbvio que aí a gente está falando de empresas que não estão no Simples Nacional, né, em que o ICMS, obviamente o IBS e o CBS, né, são apurados pelo regime geral, né? No caso da reforma, você até vai poder ter um optante do Simples, desde que ele apure o IBS e o CBS, provavelmente a lógica vai ser essa, né? Ele vai se creditar e ao mesmo tempo já emite uma nota de saída para anular esse crédito, né? E aí é como se você estivesse presumindo já a saída dessas agendas tributadas pelo IBS, né? Mas mais no intuito de anular o crédito, né? E aí, obviamente, em termos tributários, fica neutro, né? Como se ela não tivesse pago nada, mas você acaba exigindo o cumprimento dessas obrigações acessórias, mas para fins de controle e fiscalização, né? Mas ali para fins de impacto tributário na empresa é zero, ou seja, tem um crédito, né? E aí você emite uma nota de saída, né, daquelas agendas tributadas provavelmente pelo custo de aquisição, que anula aquele crédito, então para a empresa aquilo se equivale. E a questão de bonificação, né, muito comum, vou dar um exemplo clássico, né, do supermercado, né, o leve 3, pague 2, né? Então, essa é uma bonificação clássica e ainda é uma bonificação incondicional. E esse é um ponto importante, né?
um ponto importante que esse tipo de bonificação não seria tributado. Porque o próprio PLP ele fala, olha, eu vou tributar brinde e bonificação. Né? Mas, se isso tiver registrado no documento fiscal, já se conhecer isso já no momento da emissão do documento fiscal, é o famoso desconto incondicional, em que o contribuinte já sabe que ele vai conceder aquele desconto, porque é uma bonificação, você está dando um produto em bonificação, é como se você estivesse dando um desconto. Né? Inclusive, é registrado como tal quando você vai emitir o documento fiscal. Né? O famoso leve 3, pague 2 do supermercado. Né? Isso daí é uma bonificação. E é uma bonificação com natureza incondicional. Você já no momento da emissão da nota, você já sabe que você vai aplicar aquela bonificação. Diferente de um desconto condicional, que você só vai dar aquele desconto se acontecer algo no futuro, você não sabe. Então, no momento da emissão da nota, você emite sem desconto. Né? Então, é como se você estivesse tributando aquela bonificação. Então é mais ou menos isso, né? É o famoso desconto, né? Imagine, desconta lá hoje, se você vir aqui e comprar essa camisa e pagar em Pix 20% de desconto. É uma bonificação, é um desconto, e é um desconto incondicional, que já é conhecido no momento da emissão da nota. E é esse tipo de desconto, esse tipo de bonificação, aí ele não vai ser tributado. O PLP, ele excepciona. Né? Isso também está gerando discussão também, né? Mas, enfim, é assim que está no texto. O PLP ele fala, né, que se a alíquota utilizada for a de REN, né, essa bonificação ela vai ser tributada. Né? Isso também está causando algum tipo de polêmica também. Né? Por exemplo, o que eu vejo, o exemplo clássico de alíquota de REN é combustível. Sim. Né? Então, lá você vai pegar no regime específico para combustível, né? Além de ser tributação monofásica, né? A alíquota uniforme, obviamente aí não depende do destino, né? É uma alíquota uniforme, e é uma alíquota de REN. Né? O que é uma alíquota de REN? É uma alíquota em que não é um número percentual. É a famosa alíquota específica, né? E não alíquota de valor, é alíquota específica, que é 15 centavos de IBS e CBS por litro de gasolina vendido. Né? Isso é uma alíquota ad rem, uma alíquota específica, não é um número percentual. Né? Então, essa é a famosa alíquota específica. Né? Porque eu acho que é complicado você implementar essa questão da bonificação, né? Quando você fala de alíquota específica, né? Eu acho que talvez até a operacionalização em si que... Exato. Então, aí você pensou muito na questão pragmática, né? Exatamente. Na questão operacional ali. Exatamente. E aí, Bruno, que eu acho que você até já tangenciou esse tema, né? Que é só para a gente finalizar, é a questão dos fringe benefits, né? Que é o fornecimento não oneroso para uso e consumo pessoal. Seria interessante, Bruno, porque o que eu vejo o pessoal às vezes acaba confundindo, né? Mas uso e consumo pessoal não tem aquela lista, não tem que ser joia, não tem que ser bebida alcoólica, né? Não tem lá uma lista que é taxativa, né? Em que se houver aquisição desse tipo de produto, né? E aí a gente considera isso uso e consumo pessoal e não gera crédito. Agora vocês estão falando de uso e consumo pessoal, né? E aí vai ser tributado. Né? Seria interessante comparar essas duas situações, porque são duas situações relacionadas com essa expressão, né? Uso e consumo pessoal. Né? Vamos lá. Primeiro aspecto, né? Então isso tem sido amplamente falado aí no contexto da reforma tributária. A não cumulatividade plena. Né? Então a gente está diante do cenário de um crédito financeiro e não mais físico, né? Que vigia, né? No contexto, por exemplo, do ICMS, com inclusive o respaldo, né? do Supremo Tribunal Federal. Né? Tem um julgado famoso em que o STF aprecia na matéria e fala, olha, no contexto do ICMS vale a lógica do crédito físico, né? Não a lógica do crédito financeiro, né? Que é desejado no âmbito do modelo IVA. Né? Então, agora, no contexto da reforma tributária, a gente está diante da ideia de crédito financeiro, ou seja,
tudo aquilo que a empresa adquire, exceto, né, bens de uso e consumo pessoal, né, não vão dar direito a crédito. E aí, né, já fica essa primeira premissa, né? Então, tudo dá direito a crédito, com exceção daquilo que venha a ser considerado como bens de uso e consumo pessoal, né? Então, até, né, que nas discussões a respeito, a ideia é, olha, não existe nenhum teste lógico inicial, né, de, deixa eu identificar aqui alguma característica para ver se isso dá direito a crédito ou não. Tudo dá direito a crédito, exceto aquilo que venha a ser classificado como bens de uso e consumo pessoal. E aí o PLP, o que ele adotou? Ele adotou uma lista de hipóteses que não vão dar direito a crédito. Estou comprando uma arma aqui, né? Estou comprando uma cachaça aqui para tomar no escritório, né, com os sócios. Isso não dá direito a crédito, a não ser, né, se você venda cachaça, né? Um vendedor de cachaça, obviamente, que vai me dar direito a crédito, se esteja relacionado à atividade do próprio contribuinte, tá? Agora, na situação que não, eu sou uma empresa de auditoria, estou comprando cachaça, não dá direito a crédito. Esse é o primeiro aspecto, né? Agora, isso não se confunde com essa situação que hoje, né, a gente está discutindo aqui, que é um dos exemplos que demonstra... Bruno, não deixa de ter ali, quando a empresa adquire, por exemplo, um uísque, né? Vou imaginar uma empresa de auditoria, adquire um lote de Blue Label, né? Não deixa de ter ali uma saída, né? Uma saída presumida, que é exatamente o consumo do sócio, né? Só que ao invés de você tributar esse fornecimento não oneroso, né, de Blue Label da empresa para o sócio, você veda o crédito, né? Você veda o crédito. Exatamente. Porque quando essa empresa adquiriu esse lote, né, essa caixa de garrafas Blue Label, né, há ali uma saída, né, não onerosa, né, porque o sócio vai beber, né? Só que ao invés de você tributar a saída, a opção do legislador falou, não, nesse caso aí, eu vou já vedar o crédito. Acho que a gente até discutiu isso, né? Vamos imaginar uma loja de shopping que adquiriu ali espumante, né, para ela fornecer ali a título de brinde, vamos chamar assim, né? A título de brinde para os seus clientes da loja, né? Mas então brinde e bonificação vai ter que ser submetido à incidência. Não, porque no caso não teve crédito, né? Quando ela adquiriu aquilo, não diz respeito à sua atividade própria, como ela não teve crédito, não há que se falar em incidência, né? Então, a lógica que está por trás, né, dessa submissão à incidência do IBS e da CBS, no que diz respeito, por exemplo, a situações como a dos fringe benefits, é anular o crédito, né? Então, se, por exemplo, né, eu adquiri ali um veículo, e esse veículo ele compunha, né, o ativo da própria companhia, e em alguma situação eu forneço esse veículo que foi adquirido, ou um computador, ou um celular, a um empregado, né, ou até mesmo a um sócio, a um acionista, né, eu submeto esse fornecimento não oneroso, eu ofereço ele a tributação, a incidência do IBS e da CBS, de maneira que eu consiga anular o crédito e garanta, portanto, a neutralidade. Então, esse é mais ou menos o objetivo, né, que foi delineado aqui pelo PLP 68. Agora, nas situações em que o próprio legislador, né, já vedou a apropriação de crédito, faz muito sentido submetê-lo à incidência do IBS da CBS. Então, pelo menos na minha ótica, mestre, não sei se você está de acordo, né? A intenção, né, dessa previsão é promover a anulação do crédito em situações que... E a neutralidade, né? Porque se trata de um consumo, não um consumo para fins de utilização na atividade da empresa, mas um consumo ali do sócio, do diretor, né? Se ele não adquirisse aquilo por meio da PJ, ele não ia ter crédito, né? O fornecedor ia se debitar, ia obviamente pagar ali o imposto, obviamente apurar ali dentro da sua sistemática de apuração, e você, pessoa física, não ia se creditar, né? E aí, quando há essa aquisição por meio da PJ e ela se credita, né? E isso não é consumo dela, PJ, mas sim consumo de alguma pessoa vinculada à PJ, ou é sócio, é empregado, é conselheiro, ou é diretor, ou algum parente próximo de alguma dessas pessoas, né? Se é consumo delas, consumo pessoal delas,
né, mas foi adquirido via PJ, ou você veda o crédito, né, ou se você creditou, né, você poderia optar, nesse caso, em estornar o crédito, né, ou você gera um débito decorrente dessa saída não onerosa. E o objetivo desse débito é exatamente gerar o mesmo efeito de um estorno, né? Você poderia ter lá um artigo, olha, né, hipótese de estorno de crédito, além das hipóteses lá de quando a operação é isenta e imune, né, que em regra estorna o crédito, você poderia, olha, essas operações não onerosas destinadas a uso e consumo pessoal, eu poderia gerar um estorno. Sim. Né? Geraria o mesmo efeito prático de que, em termos tributários, né, é equivalente a uma operação feita diretamente por uma pessoa física, né? Para uma pessoa física, para um consumidor final propriamente dito, né? Então, acho que o legislador optou para não gerar essa problemática de estorno, né? A grande polêmica, que aí eu acho que é uma discussão que tem fundamento, é quando esse fornecimento é para um uso misto, né? E aí gera uma polêmica. A empresa fornece o carro, né? Quando ela fornece o carro, pessoal, e fornece o carro, tem todos aqueles adesivos da empresa e aí aquele funcionário usa só para a atividade da empresa, obviamente que não se enquadra aqui, né? Porque a gente não está falando de um consumo pessoal. O problema é quando você tem o veículo que você fornece para o funcionário, né? Uma parte do tempo ele usa para a atividade da empresa e outra parte fala, não, você pode ir para casa, cara. Né? Do fim de semana você pode usar. Né? Aí que é a questão, né? O uso misto. E aí se optou, não, vamos nesse fornecimento, não vamos olhar se é uso misto ou não. Por quê? Porque eu poderia falar, ok, no uso misto, como tem em alguns países na Europa, né, alguns países que implementam o IVA, né, eles presumem, né, o uso é por 50% do tempo, então eu vou permitir que você se credite de 50%. Né? Então, ou gere relatórios da quantidade de tempo, e isso geraria uma complexidade gigantesca. Mas entendo, né, que haja discussão, a gente precisa discutir essa questão do uso misto. Né? Você fornecer o celular para ele usar para fins profissionais e pessoais também, o veículo também, eu acho que é o caso mais clássico, né? Aí realmente aí há discussão. A gente pode inserir uma complexidade a mais, né? Vamos ver a proporção do uso aqui, aí eu permito um creditamento proporcional, né? Então aí geraria uma complexidade, porque aí você precisaria fiscalizar tudo, né? Então geraria aí uma certa complexidade, né? Se a gente está num contexto de simplificação. Né? Falar isso violaria, né, o próprio princípio da simplicidade, exato, né? Estampado lá no parágrafo do 145. Exato. Então, né, é um trade-off, né? É um trade-off. O que exatamente. A gente vai privilegiar, vai prestigiar aqui? Vai prestigiar a simplicidade ou vai garantir o direito a... Porque quando você começa, mas não é justo, ok, vamos criar uma regra mais justa. Normalmente, né, quando você pensa, vamos privilegiar mais equidade, mais a justiça, você começa a criar regras mais casuísticas e isso gera uma complexidade. Né? E aí você vai ter que fiscalizar, enfim, né? Gera toda uma... E aí você simplifica... Né, você simplifica, provavelmente aí, obviamente, você acaba prejudicando um pouco a equidade, né, a questão da justiça, né, mas aí você tem que pensar, né, um trade-off realmente, que nem você falou. Teve aqui a Ângela, ela falou, ficou claro aqui na 3 Pag 2, mas na operação entre PJ, por exemplo, onde vendo 100 PCs e bonifico 10, inclusive com CFOP próprio, aí realmente não tem tanta experiência assim com a parte estadual, né? Qual que seria esse CFOP? Mas seria também... Então, bonificação, certamente uma bonificação, né? A questão é, essa bonificação vai ser tributada ou não, né? Se isso consta claramente no documento fiscal de saída,
né, você considera isso já como uma bonificação, que a gente chama de bonificação incondicional. Seria o desconto incondicional, né? Seria análogo a você reduzir o preço, né, em 10% de cada PC. Né? Se adquire 100, você bonifica 10, é como se eu estivesse dando um desconto, né, de 10% em todos os 100 PCs. Sendo né? destacada na nota, ela se considera condicional. Isso claramente no documento fiscal, já é conhecido já no momento que é emitido o documento fiscal, o PLP entende que essa bonificação, né, ela não seria tributada. Né? Então, pelo menos é isso que está no PLP. Ok? Acho que deu, hein, Bruno, para a gente dar uma passeada aí, pincelada nesses pontos. Inaugurar o tema, né? A gente já deu uma tangenciada, né? Acho que agora a sistemática que a gente vai adotar vai ser mais ou menos essa, né? A gente introduz aqui o tema, né? Traz algumas polêmicas, né? Faz algumas provocações. E já para que convidamos para assistirem a aula semana que vem. Vai ser uma aula de 2 horas para mais, né? Com o Salvador. Com o Salvador, que vai ser o nosso professor. Certamente ele vai tratar desse tema de uma forma um pouco mais aprofundada, né? E, obviamente, tratando dos outros temas. Então a aula dele é incidência, não incidência, a parte do aspecto temporal. Né? Então, a gente já fez um recorte, assim, bem delimitado, né, para que ele consiga abordar aí, óbvio, é difícil exaurir, né, mas já aprofundar essa temática aí que está no PLP 68. Então, a gente sai já um pouco do texto constitucional e já começa a adentrar aí no estudo dos PLPs, né, que a gente, obviamente, nas aulas ao vivo, a gente vai passear aí, né, pelos principais pontos do PLP, né, então você tem a oportunidade, mesmo não sendo assinante, né, para assistir ao vivo. É óbvio que aí depois os assinantes vão ter acesso aos materiais escritos, mapas mentais que a gente produz, né, a gente libera a apresentação do professor, tem um grupo de discussões, certamente eu já vejo várias discussões lá no nosso Telegram, né, sobre essa temática, e aí vai poder assistir, a gente tem uma plataforma própria, né, vai poder assistir aí a gravação das aulas quantas vezes quiser, né, para poder aí se debruçar, estudar efetivamente aí sobre o tema. Então é isso, né, Brunão? Eu acho que bom dia, acho que esclareceu, né, Ângela? Né? Bom dia a todos, né? Agradeço aí a presença, né, de todos vocês. E a gente se encontra na aula ao vivo semana que vem, na próxima live, né, da semana que vem. A próximo tema, só para já fazer, acho que é sobre destino, né, Bruno? Acho que é destino. Esse outro, né, o artigo 11 do PLP 68, nossa, discussões intermináveis ali, né? Esse é um ponto, é um dos pilares, né, tributação no destino, mas quais são os critérios, né? Então a gente vai trazer, obviamente, alguns pontos ali polêmicos, né, as principais polêmicas sobre essa temática do destino, né? Qual o critério trazido aí pelo PLP 68, né, para definir o destino da operação. E é importante, né, o destino da operação para definir a alíquota, né, em alguns regimes específicos para distribuir o recurso. Então, saber o destino da operação, principalmente no contexto do IBS, é importantíssimo. É o tema da nossa, já dando spoiler, é o tema da nossa próxima live da semana que vem, né, aqui também, né, no Instagram, às 7 horas da manhã. Então é isso. Bom dia a todos. Bom dia, Brunão. Boa semana para todos vocês. Bons estudos aí. Excelente dia a todos. Até mais. Bom trabalho também. Na terça e na quarta-feira que vem também, live às 7 horas da manhã. Exato. Abração. Um abraço. Tchau, tchau.